Oi, gente! Voltamos ao pão. Nossa, Ivone, quanto pão tu tá fazendo? Uma vez por semana eu faço pão, ou cada 2 semanas, e aí cada vez eu faço um pão diferente pra gente não enjoar. E eu vou trazendo então os pães diferentão que a gente costuma consumir aqui em casa, né? Então essa semana eu vou fazer de batata doce. E aí, uma diquinha, gente, quando vocês têm batata doce, foi na feira, ou então eu colhi bastante batata doce e quer deixar o trabalho adiantado, cozinha umas batatas e amassa ela e bota no freezer, deixa prontinho lá. E quando você quer fazer o pão, você só descongela, deixa ela descongelar em temperatura ambiente e depois leva na panela para dar uma leve aquecidinha. É só para quebrar o gelo, tá? Para não amassar o pão com a batata gelada, tá bom? Batata doce, aquela tradicional, ótima para quem tem diabetes, né? Esse pão é um pão bem funcional, mas super mega saudável, tá? E a batata doce não é cara, gente, tá? Muito na época da batata doce. A batata doce sempre é a época dela, né? A gente colhe a batata e ela dura muito tempo, então sempre tem para comprar no mercado. Então é um alimento que eu não podia dizer assim que é alternativo. Foge sim do hábito alimentar das pessoas. Geralmente não tá ali, né? Mas ela é dos alimentos mais antigos que existe, né? De costume de ser consumida, no caso, né? Batata doce, aproximadamente 1 kg. Seriam 2 batatas doce grande, tá? Mais ou menos isso. Não precisa seguir a risca de peso de balança, não, gente. Vão no olhômetro mesmo que, ó, dá super certo. Aqui eu tô usando, também é opcional, esse é opcional. É o resíduo de amendoim. Eu usei já em outro, eu acho que foi no pão de beterraba, não tenho bem certeza. Enfim, tô largando vários vídeos de pão aí. Não tem isso aqui, não precisa botar. Eu coloco pra potencializar os meus pães. Então aqui eu tô botando meia xícara de resíduo de amendoim, tá? Aqui não precisa, então como eu falei, não pode descartar isso aí. Eu tenho aqui a esponjinha pronta. A Karine vai deixar o link de um pão aí, de uma receita de pão, onde eu deixo o passo a passo da esponjinha do fermento. Facinho de fazer. Essa aqui, o diferencial dessa é que eu não usei água morna, eu usei leite de amendoim. Então você tem essa opção também, tá? Então eu vou deixar ela aqui assim, junto, no meio da batata. Aqui. Eu faço a esponjinha, deixo ela aquecer. Essa aqui ela cresceu no sol, hoje tem sol, então eu deixei ela ali na janela. E ela cresceu bonito, deu ativado do fermento no sol. E já pegou também a energia do sol, que é bênção de Deus, é coisa mais boa do mundo, né? Então já ajuda bastante. Aqui eu tenho meia colher rasa de sal. Sal é bom botar em todos os pães. Pão sem sal não tem graça nenhuma. 2 colheres de açúcar mascavo. Não precisa botar muito açúcar porque a batata já é doce, né? Então eu tô botando 2 colheres de açúcar mascavo, que ele não é tão doce. 2 colheres de banha de porco. Às vezes eu tenho a banha já derretida, então não nota-se que é... As pessoas às vezes me perguntam que gordura é que tu usa, Ivone. Eu tenho o hábito de usar a banha de porco, gente. Hábito. Mas pode ser qualquer gordura, pode ser óleo de coco, enfim, azeite de oliva. Claro que todas, dependendo da gordura, vai mudar um pouquinho a textura do pão. Tem tipos de gordura que deixa o pão mais seco, outras não. Então, enfim, eu gosto da banha porque ela deixa ele bem fofinho. Aqui eu tenho 1 colher de vinagre branco. Ó, 1 colher rasa de vinagre branco. Também me perguntaram o porquê do vinagre. O vinagre, ele é a durabilidade do pão. Ele ajuda muito na durabilidade do pão. Então, se eu não quero congelar esse pão, eu não vou correr o risco de perder esse pão logo, tá? Como a gente não consome tanto pão diariamente, às vezes a gente tá com o pão descongelado ali e eu não quero que ele estrague, né? Não sei por que eu tô limpando as colheres, não vou usar a colher, eu vou já com a mão na massa aqui. E aí a gente começa a mistureba. Então vocês viram que eu não tô adicionando mais água ou mais leite aqui. Não precisa, porque a batata já tem a sua umidade, né? Então não precisa, porque eu só vou fazer 3 pães. Isso aqui seria para 3 pães.
E é um pão que não fica tão pesado como o pão de aipim, mas ele fica tão bom quanto, ou mais até. Eu vou aqui agregando farinha de trigo até levar essa massa no ponto que eu quero, no ponto de sovar. E eu trago ele de volta com vocês daqui a pouco, mas com certeza, só se você se inscrever no canal. Só se você deixar o like. Seguir a gente no Instagram. Nossa, quanta coisa. Ah, gente, tem uma playlist de pães aí, viu? Tem playlist aí. Voltei. Ó, eu já até separei a massa, eu sovei até ela dar o ponto certo. Já fiz as duas bolinhas aqui. Eu sempre tenho a mania de cortar em 3 partes, porque são 3 formas que eu tenho, né? Então eu deixo ela já em 3 partes, pra ela crescer já bem certinho. Então eu jogo um pouquinho de farinha na mesa, pra dar mais uma sovada na massa individual, assim. E aí, já vou aproveitar e mostrar como é que eu faço. É assim, ó, pra quem tá chegando agora, a gente amassa pão desse jeito, olha. Depois que já deu a sovada, a gente vai trazendo ele pra dentro. Sempre assim, girando a massa, trazendo ela, ó. E na mesa a gente coloca sempre um pouquinho de farinha pra fazer, chegar no final, né? Dar o ponto final nela. Também dá pra trabalhar com as duas mãos, assim, ó. Sovando com mais força, pra ela ficar mais sovada ainda, né? Olha. Com mais força, pode ser com a ponta da mão, pode ser com essa parte assim, ó. E assim a gente sova ela um pouco mais. E sovando ela a gente ativa o fermento e o glúten que tem, né? É, faz parte. Então assim, ó, por que eu tô fazendo tanto pão? No início do nosso canal a gente quase não tava mais comendo pão, praticamente não tava mais. A gente parou assim drasticamente durante muito tempo para se habituar a ter o controle daquela ânsia de comer pão e açúcar. A gente era consumista demais de coisas que não estavam fazendo bem para nossa saúde. Então a gente parou praticamente com muita coisa, e aí assim para depois poder voltar gradualmente, moderadamente, com uma alimentação diferenciada. Então assim, ó, meu marido não conseguiu se habituar muito bem porque ele viajava muito, né? Viaja ainda, mas agora nesses tempos de pandemia ele tá em casa. E aí então ele tem muito hábito do pão, e então não vou também fazer ele sofrer. Então ele é que mais sofre sem o pão. Então eu faço esses pão misturadinho. Ó, a gente faz assim, faz uma bolinha bonitinha, coloca assim. E aí a gente bota um paninho em cima, ou 2, eu sempre boto 2. Eu venho agora com mais uma toalha maior. Boto em cima e levo ela para um lugarzinho quente. Hoje tem sol, vou botar em cima do fogão a gás lá de fora, onde está pegando sol. Então ele vai crescer rapidinho. Se tiver muito frio na sua casa, na sua região, coloca num cantinho onde não passa circulação de vento. Também a bacia bem vedadinha, né? Que ele vai crescer do mesmo jeito. Quando o pão tem muita dificuldade em crescer, que tá frio demais e não tá crescendo, você aquece um pouco de água numa panela, tira a tampa, né? Esquenta numa chaleira, despeja dentro de uma bacia a água quente e pega a bacia do pão e larga em cima. Isso vai aquecer por baixo da bacia onde está o pão e ela vai fazer com que ela cresça mais rapidinho, tá? Então eu volto com ele já prontinho para botar nos fornos. Voltei com a nossa massa pronta aqui, ele já deu uma dobrada de volume legal. Nada como amassar pão em dia de sol, nossa como é bom. Então agora eu já vou colocar um pouquinho de farinha aqui na mesa. Polvilhar um pouquinho de farinha na mesa, porque a massa da batata também, como a do aipim, ela não é tão sovada assim, tão durinha, né? Ó, a gente vai trabalhar ela de novo pra dentro, um pouquinho. Olha, agora a gente trabalha ela pra ela ir pra forma. Nesse ponto a gente ativa o fermento de novo, né? Mas não precisa sovar demais não, é só mexer um pouquinho com a massa. E já vamos espichando ela de novo, olha. Sempre aquele movimento que eu tô ensinando a fazer. Se vê que vai grudar, bota um pouquinho mais de farinha na mesa e bora lá. Segue o baile, né? Olha, assim. Vai dobrando. Esse aqui não precisa demais, sabe? Não precisa fazer tanto, ó. Como eu falei antes, se vocês querem saber mais sobre o pão, no caso, ver as receitas que já estão ali, gente, ali embaixo tem a playlist na caixa de comentários, ali desce um pouquinho que vocês vão encontrar.
Karine tá fazendo, é a Karine que faz esses mimos pra mim, tá? Eu não tenho tempo não, viu? Não dou conta de tudo não. A Karine cuida de toda essa parte maravilhosa pra deixar tudo tão bem organizado pra vocês aí não se perder também, né? E ela tá fazendo playlist dos outros assuntos também, assuntos variados que tem no sítio. Então ela tá fazendo as playlists pra ser bem fácil pra você encontrar o assunto que você quer, né? Então assim, o que eu vou fazer agora? Vou fazer essa massa também. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou levar esses pãezinhos, vou colocar em cima do meu fogão a gás, que ainda tem sol. Tá pegando um sol bonito lá. E aí eu vou deixar eles dobrar de volume de novo. E aí eu vou levar pra assar e volto com eles pronto de novo pra vocês verem. E é claro, né? Eu tenho que partir ele, tem que cortar ele bonitinho pra vocês verem como é que fica dentro, né? Volto já. Ó, voltei. O outro pão eu não mostrei, o pão de aipim eu não mostrei como é que ele ficou depois que ele tava crescido na forma. Eu terminei ele e já trouxe ele assado, né? Então esse aqui eu já resolvi então trazer ele pronto, assim, crescido. Gente, esse aqui cresceu só no sol. Pensa que benção, imagina quanta energia do sol que vai ter nesse pão, né? Pão de batata, não ficou pesado, tanto é que ele cresceu rápido. Na forma eu sinto também que ele tá levinho. Agora eu vou levar ele pra assar. Eu começo com o forno máximo, né? E aí depois eu boto no forno médio, pra ele não queimar. E ali vai ficar uns 40 minutos. Normalmente o pão é isso, uns 40 minutos no forno mais quente e depois baixa ele pra não queimar, né? Volto daqui a pouco com ele pronto. Voltei com o nosso pãozinho pronto, já tá na hora de comer, é lógico, né? Porque o cheirinho já invadiu a casa, né? Tá muito gostoso esse cheirinho. Aí já tô com a faca aqui pronta pra cortar, ó. Ó a casquinha. Eu vou dar um segredinho pra vocês pra casquinha do pão ficar macia, molinha. Quando a gente tira do forninho, pega um pouquinho de água, pouca coisa, só um pouquinho de água e larga em cima e faz isso aqui, ó. Mas cuidado pra não queimar as mãos. Passa um pouquinho de água nas partezinhas mais que fica a casquinha mais durinha, olha só. Mas ele tem que estar bem quente. Tirou do forninho e faz isso. Aí ele fica assim, ó. Molinho, molinho, molinho. E ele se mantém assim. Vou cortar. Vou partir. O pão. Pão de batata doce pra quem tá chegando agora. Gente, tudo de bom. Ó. Olha que pão maravilhoso que fica. Foi pouca, foi pelo menos umas 4. Nesse pão aqui, como foi um pouquinho mais de massa, na verdade eu botei mais batata do que no outro pão que eu fiz de aipim. Então ele foi 4 xícaras, mais ou menos 4 xícaras de farinha de trigo. Ó. Fica um pão maravilhoso, tudo de bom, bem parecido com o pão de aipim, bem parecido mesmo. Super recomendo, cheio de nutrientes, potente, maravilhoso. Crianças, pessoas de idade, quem tem diabetes também, né? Mas não pode comer muito. Mesmo sendo pão de batata doce, não pode comer muito. É pouquinho quem tem diabetes, né, gente? Se liga. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.